Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, telespectador querido, mais um Da Hora, hoje com muitas notícias para você, com a sua participação pelo nosso WhatsApp, e a gente já quer abrir o programa, antes de apresentar todo mundo, com a matéria do Tiago Oliveira sobre a suspensão dos planos de saúde através da ANS. Vamos ver essa matéria aí, tá bom? A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou na última segunda-feira a suspensão temporária da comercialização de 70 planos de saúde de 8 operadoras, por causa de reclamações sobre a cobertura assistencial. A venda fica proibida a partir desta quinta-feira, dia 30, e só poderá ser retomada quando as operadoras apresentarem melhoria no desempenho assistencial. A suspensão da venda é resultado do monitoramento da garantia de atendimento que acompanha os acessos dos usuários de plano de saúde às suas coberturas contratadas. João Mota, o que temos a falar sobre essa suspensão da ANS? Na verdade, Marília, eu tenho algumas considerações a fazer que elas são, acho que bastante pertinentes. Primeiramente, uma colocação legal. O brasileiro tem a mania de assinar contrato sem ler, né? Ele assina o contrato sem ler, e o contrato que eu assino com você, como nós somos maiores de idade, nós não temos nenhum problema de demência, nem física, nem mental, ele faz leis, ele faz uma lei entre nós dois. Nós acordamos que seria assim. Existe uma expressão do Matuto que diz assim, o que é combinado não é caro. Então, assim, o contrato que os planos de saúde fazem com os clientes, ela cria lei entre as partes. A questão é que, às vezes, existem algumas cláusulas abusivas nesses contratos. Essas são anuláveis, essas são discutíveis. Mas veja bem, se eu digo para você o seguinte, Marília, eu tenho um plano de saúde e você vai me contratar. Está aqui o contrato. Ó. Você lê o contrato e diz o seguinte, na assinatura desse contrato você tem direito a isso, 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 e você não tem direito a isso, 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 isso. E depois que você tem na mão o plano de saúde, você começa a querer ter o que nós acordamos que você não deveria ter, é complicado. Entretanto, todavia, também é importante que se diga que os planos de saúde oferecem muito nas propagandas e entregam muito pouco. Então, eu acho que o grande problema são os nossos legisladores. O grande problema é a nossa justiça, que não é absolutamente objetiva nessa situação. Mesmo que nós tenhamos, Marília, e nós temos, viu, Aécio, a melhor lei de consumo do planeta. O nosso Código Consumerista é um código muito bom, que traz sempre a presunção da hipossuficiência do consumidor, porque sabe que toda a estrutura do comércio, do mercado, é criada para... Você é sempre o alvo. Então, assim, é muito boa o nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas eu dou um conselho para você. Vai fechar um contrato? Leia o contrato, peça uma cópia, leve para um advogado, leve para alguém que tem um entendimento dele. Não assine na doida, não. Aí eu vou ficar invocado contigo. Por quê? Porque agora o cara vai fazer um plano de saúde, aí o cara tem que procurar um advogado para olhar um contrato para dizer, vamos lá, nós caímos naquele vernáculo latim que a gente aprende lá na Faculdade de Teologia de Direito. Verba volat scripta mani. As palavras voam, a escrita fica. Pronto. Agora, o Código de Defesa do Consumidor que você disse que é tão bom. É bom. Não é bom? É bom. Por que não contempla isso? Contempla. Por que não contempla Tanto proibir esses contratos? Não. Não pode proibir o contrato. Não pode fazer um plano de saúde. Eu sou livre para contratar com você. Vou fazer um plano de saúde e vou contratar um advogado para dizer se eu vou fazer o plano de saúde. Não contrate, mas daí você corre o risco de você ter um problema que você não vai resolver. Você vai terminar indo para a mão de um advogado. Olha, deixa eu explicar para você. Não seria a fiscalização? Não, na verdade funciona assim. Ó. Você vai terminar indo para a mão de um advogado. Porque você assina na tora, dá errado, seus direitos são negados e você vai terminar onde? No judiciário. Não é melhor você prevenir? Quem é que não conhece um advogado? Interessante que um filho entra na justiça para interditar um pai, certo, que está com uma certa idade, está fazendo lá algumas bobagens, voltou a ser criança. Pronto. A justiça interdita. Interdita. Depois, aí o cara vai fazer um plano de saúde, um contrato, depois de quê? Depois de quê?
depois de ouvir o fiscal da lei, que é o Ministério Público. O juiz não interdita ninguém sem ouvir o fiscal da lei. Porque tem um fiscal para dizer assim, ih, rapaz, isso aqui não está dando certo, não. Por que vai interditar o vozinho? Por que vai interditar a vozinha? Tem que ter. Nós temos que entender que funciona assim. Gostando, temos uma defensoria pública. Não é Funciona. Funciona. Ah, aí você vai para outra questão. Não, se o se código não funciona, contempla- se não funciona, é outra questão que nós temos discutido daqui a pouco. A falta de investimento dos governos nas defensorias públicas. Eu estou lhe dizendo qual é o remédio que resolve o problema. Se você vai interditar uma pessoa, pode ter certeza. Eu estou achando que você está se tornando um defensor público da defensoria pública. Se Não, você tem defensoria pública... Você está dizendo que ela não funciona. Eu estou dizendo que Não, é eu uma estou dizendo que discussão ela não futura. funciona, eu estou lhe perguntando. Se ela eu estou lhe funciona... perguntando, que é o seguinte... O que é que funciona no cidadão Brasil, que Aécio? vai atrás de um advogado hoje, meu irmão, Certo. de um advogado, de um defensor público, para ir atrás de resolver um negócio de um plano de saúde que o cara já está fazendo porque tem uma certa urgência, porque tem uma necessidade. Urgência ele não tem. Urgência ele não tem, porque plano de saúde tem carência. Ponto 1. Consulta, Não, exames não, não. preliminares. Pois é, 6 meses. A lei contempla isso. Urgência ele não tem. Olha, isso é a mesma história de, rapaz, eu estou precisando de um carro. O que eu faço? Faz um consórcio. Consórcio é bom. Não, é bom. Você tem urgência em ter um carro? Tenho. Não vá para o consórcio. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim é o plano de saúde. Eu tenho urgência. Tem urgência? Por que você tem urgência? Infelizmente. A verdade, sabe o que é? Que nós pagamos impostos em demasia, tudo nosso é tributado, e o que nós deveríamos ter, sabe o que era? Uma saúde pública de qualidade. Com certeza. Você chegar no posto de saúde e ser atendido, você chegar lá com a solicitação de uma ressonância, ter a ressonância, você precisar de uma tomografia, ter a tomografia, e não você ficar mendigando favores para conseguir atendimento ou ter que ficar na mão de um plano de saúde. E nós vamos falar agora sobre a conta de luz. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica mantém a bandeira tarifária verde para julho. Confira. Da bandeira verde em julho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E com isso não haverá uma cobrança extra na conta de luz do próximo mês. Este é o terceiro anúncio de bandeira verde realizado pela ANEEL desde o fim da bandeira escassez hídrica. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, na ocasião a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia. De acordo com a agência, os aumentos são devidos à inflação e ao maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. João, qual a sua análise sobre isso? Nayara, eu acho que é a mesma sua. Qual é a sua? Você acha que vai baixar? Não, nunca baixa, nunca tem benefício. Pode até falar da bandeira, tá na bandeira verde, não sei o quê, mas na minha conta não baixa, não. Já baixou alguma coisa? Não. Só aumenta, Baixou né? na sua? Na sua? Aí, você que está em casa, bota ali aquele número lá do WhatsApp. Tá aí, 981010984. Diz pra gente aqui se a sua energia baixou. Agora você quer ver uma coisa? Um dia desse eu fui para uma audiência pública, sabe, Nayara? E nessa audiência pública estava o pessoal da Enel. E o pessoal da Enel, com aquele discurso bonito deles, eu sou louco para morar num canto onde as coisas funcionem conforme os discursos que essas pessoas apresentam. Amiga Aécio, eu perguntei pelo seguinte, me diga uma coisa, eu estou com uma conta atrasada de energia. Você vai lá e corta a minha energia sem a minha presença em casa. Sem a minha presença em casa. Vai lá, cortou a energia do João Mota. O João Mota está sem energia. Cadê o João Mota? Não tem ninguém em casa, pode cortar. Tuf, cortou. Ele não se preocupa se a minha casa está com uma carnezinha na geladeira que eu comprei cara. Ele não se preocupa com nada, se tem alguma coisa ligada e que Cadê vai a ser... defensoria pública? Nada. Não, veja só. Daí sabe o que acontece? Daí eu vou e pego e pago. Vou lá e pago. Peço com urgência o religamento. Daí a Enel vai lá. Tá em casa não? Tá não. Vou ligar não. Vai embora. Ele corta sem você em casa, mas ele não liga sem você em casa. Daí nessa audiência eu perguntei, amigo, qual é a lei que diz que você pode ligar, não pode ligar eu não estando em casa, e diz que você pode cortar eu não estando em casa? O rapaz gaguejou durante a audiência pública todinha e não me respondeu. Então, assim, o que beneficia a gente é sempre muito difícil.
O que vem para nos atrapalhar sabe é sempre muito fácil. Quantas pessoas e associações de comunidade já entraram na justiça para acabar isso aí? Várias aqui no Ceará. Pesquisa, vai lá no Google, você não gosta Para do religar? Google. Para religar? Não, para acabar com esse negócio de cortar a energia sem saber o que é que está acontecendo na casa da pessoa, se tem uma pessoa doente, um idoso necessitado, uma pessoa fazendo um tratamento dependendo de energia. Eles chamam de dependente cadê a elétrico, né? Defensoria Pública que você fala tanto aí? Não, mas eu não falei da Defensoria. Tu viu falando da Defensoria Pública? Defensor Público para resolver isso. Alguém aqui, alguém Ministério aí, Público, não, alguma coisa. Alguém porque aqui viu cortando. Tu viu defendendo a Defensoria Continua Pública? cortando. Vai continuar cortando. Sim, Acho mas que tu aqui viu? já está pessoal, Continua, hein? Não, mas tu viu defendendo a Defensoria Não, é pessoal Pública? mesmo. Pessoal, é continuar cortando. Não, é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito maior. A sociedade tem que se unir, se reorganizar para acabar com esses desmandos de quem quer que seja contra o bolso, contra o patrimônio da pessoa, do indivíduo, do cidadão pagador de impostos. Isso tem que acabar. Eu gostaria agora de registrar a participação do nosso telespectador que tem mandado sua mensagem. Temos aqui o Kizar do Pirambu, Tobias, José Maria, Valdir do São Bernardo, o Clécio e o Lucerbal do Castelão. Enquanto nós vamos agora para um rápido intervalo, envie sua mensagem e a sua participação que nós voltaremos daqui a pouquinho com muito mais notícias e polêmicas aqui no Da Hora. Estamos de volta e já trazendo a participação do nosso telespectador. Isso porque a nossa equipe aqui da TV União recebeu uma denúncia de moradores do Conjunto Palmeiras. Você vai ver agora nas imagens, eles nos enviaram esse vídeo onde mostra a rua Franklin Távora e a rua Rui Barbosa no Conjunto Palmeiras, completamente alagadas. Eles denunciam o perigo desses alagamentos em relação a doenças, dificuldades de se locomover. E eu já gostaria de pedir aqui ao Aécio para falar o que ele acha dessas imagens. Não, essa imagem aí é o resultado de uma assinatura de uma ordem de serviço da governadora do estado para a execução de uma obra nesse local aí. Aí é no Parque Palmeiras, no Planalto Palmeiras, lá no Conjunto Palmeiras. Aquela região ali de Conjunto Palmeiras, de Janguru-Sul, de Sítio São, eu conheço aquele ali tudinho. Parece que você não está em Fortaleza. Na Fortaleza das propagandas, passa longe disso aí. Aí, talvez a gente tenha outras imagens aí, fotos, onde tem lá a governadora assinando a ordem de serviço, pessoas com capacete de obra, um trator, mas aí, pasmem, senhor João Mota, senhores telespectadores, essa ordem de serviço está prevista para ser executado em 2024. 2024. Que dá-se a entender o quê? Que é para eleição. Se preparando para a eleição. Então, essas imagens que vocês viram aí, é o resultado da obra, a ordem de serviço foi assinada pela governadora, pelo secretário de obra, pela CAGES. Nós temos aqui o documento assinado, nós temos aqui várias fotos da governadora lá, e lá tem trator. Não dá para mostrar não essas fotos aí? Não tem as fotos aí não, Júnior? Foram as fotos que o telespectador mandou. As fotos enviadas por um telespectador, tem uma foto onde aparece o trator, o pessoal... com capacete, preparado para uma obra, a população entendeu que era o quê? Era só terminar. Imediato, né? Terminar a assinatura, terminar lá a solenidade de assinatura da ordem de serviço, a governadora ir embora e a obra começar. Mas aí, quando eles receberam o papel, a obra só vai começar em 2024. Aí eu digo, aí é brincadeira, aí é fazer hora com a cara do povo, não é não, João? Gosta de peixe, Marília? Marília, gosta de peixe? Gosto. Gosta de peixe, Nayara? Gosto, mas se for desse rio aí, eu não Não tenho interesse. Eu sou de uma época em que o pessoal diz que quando você tem um limão, faça dele uma limonada. A governadora foi lá, fez o que a maioria dos políticos em época de eleição fazem, fez um estelionato político, né? Botou lá um pessoal de capacete de obra, foi lá com um trator, tirou foto, pegou as fotos para postar nas propagandas políticas, deixou o pessoal lá dentro da água, e só vai fazer daqui a 2 anos. Dá tempo de tirar 2 safras de peixe, viu? Meu Deus do céu. Cara, assim, de quilo 2 meio. invernos, né? Hã? 2 invernos bons. 2 invernos bons, dá pra você tirar aí umas 2 safras de peixe. Agora, cuidado pra não morrer afogado antes. A governadora, com certeza, não mora lá, né? Acho que não. Nem o VV, o esposo dela, também não mora lá, né? Não, tá explicado. Não. Passa não. Quer outra coisa, João? No documento, a CAGES informa a população que, abre aspas, lembrei da minha dupla, embora a execução só vai acontecer em 2024,
Os moradores precisam dar um destino correto ao seu esgoto e não jogar em via pública. Os moradores são responsáveis pelo esgoto. Quando eu li, eu fiquei pasmo. Eu digo, quem foi o cara que escreveu isso aqui? É um gênio um homem desse. Quer dizer que não tem saneamento, quando chove alaga tudo, e o morador ainda tem que dar um destino correto ao esgoto da sua casa. Não pode ser na via pública. E vai ser aonde? Não, isso é muito fácil. Vai passar um trem lá para recolher? Não. O que é que você faz? Você reúne o conjunto dos moradores, chama aquele caminhão de esgota fossa, desgota todas as fossas, daí vai lá no Palácio do Governo e descarrega lá. Tem uma piscina, tem um bicho bom lá. Tem um bicho lá e pronto. Lá tem um negócio que cabe então, muita coisa. eu estou dando o destino que a senhora pediu que eu desse, governadora. Destino correto, não posso deixar lá na minha porta. A senhora não pode jogar em via pública. Não posso jogar em via pública. A senhora tem aqui esse piscinão aqui do tamanho do mundo. Vim encher aqui. Piscinão que você está falando é aquele da Barão de Estudas? Da Barão de Estudas. Da Casa Civil? Da Casa Civil. Foi lá e despeja lá. Cabe muita coisa lá. Cabe muita. Mas será que pode? Vai dar problema, vai Meu amigo... Hã? Vai dar problema. Rapaz, na verdade, ali tá cheio de merda há muito tempo. Mas cabe sempre mais um pouco. Nayara, temos notícias sobre a economia? Temos sim, Marília. O Ministério da Economia lança novas modalidades do programa Brasil Mais para aumentar a digitalização de pequenos negócios. Foi lançado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia duas modalidades do programa Brasil Mais, que pretende melhorar a competitividade das empresas brasileiras. Estará à disposição das micro e pequenas empresas ferramentas para se digitalizar e ajuda para desenvolver projetos de tecnologia 4.0. Denominada de transformação digital, a primeira modalidade consiste na adoção de ferramentas com reconhecimento e instalação automática pelo computador, de baixo custo por um pequeno negócio para resolver problemas previamente diagnosticados, consequentes da falta de digitalização. O processo terá acompanhamento técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A segunda nova modalidade é destinada às indústrias de micro, pequeno e médio porte. O processo prevê a seleção de projetos de inovação pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Todos os projetos deverão seguir a tecnologia 4.0. Além do Senai, a modalidade terá o apoio do Ministério da Economia, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a ampliação, o programa Brasil Mais passa a contar com 3 modalidades de atendimento. Olha, nós estamos recebendo muitas mensagens aqui do telespectador relacionadas à denúncia que nós mostramos agora há pouco aqui. E o João Mota vai ler algumas delas. Rapaz, o pessoal, logicamente, se revoltam, né? Porque, na verdade, são eles que estão vivendo dentro do esgoto. Então, eles têm o direito de se revoltar. E provavelmente pagam taxa de esgoto. Paga não? Provavelmente pagam, porque tem CAGES, né? Tem CAGES, paga taxa de esgoto, né? Pois é. Daí o que é que vai jogar onde o esgoto? Pois é, daí tem um aqui que assim, governadora cretina. Não sou eu que estou dizendo não, viu? É o cidadão que está na merda. Então, acho que ele tem direito, pelo menos, de se chatear, né? Governadora cretina, igual os Ferreira Gomes, Sarto também, Geraldo, lá da Messejana. Um abraço, Geraldo. Logicamente, as pessoas, daí o que vai passando aí que eu sou um analfabeto, né, nas mídias sociais. Mas, assim, o cidadão está lá, sofrendo, doente, família doente, tem direito de, pelo menos, espernear e se chatear e se aborrecer. Agora, eu não recomendo a governadora, nem a nenhum candidato passar na casa de um cidadão desse com promessa vazia, não, porque vai levar assim, um balde de esgoto na cara. E se eles tivessem a certeza de que o povo faria isso, eles não iriam não e trabalhariam melhor. E agora vamos falar sobre saúde, isso porque o Ministério da Saúde instituiu extensão de atendimento psicossocial a crianças e jovens. Confira. Foi instituído pelo Ministério da Saúde política temporária de incentivo financeiro federal para estados e municípios que queiram ampliar o atendimento local a crianças e adolescentes diagnosticados com ansiedade ou depressão.
Foi publicado no Diário Oficial da União da última segunda-feira e assinado pelo ministro Marcelo Queiroga a ajuda financeira federal para que prefeituras e governos estaduais e do Distrito Federal ampliem e capacitem os serviços que oferecem à população nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis. O Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Instituto Gallup, em um relatório publicado em 2021, apontam que no mundo, 1 em cada 7 crianças e jovens de 10 a 19 anos de idade sofre com algum tipo de transtorno mental. Ainda em 2021, a Sociedade Brasileira de Pediatria alertou médicos e a sociedade em geral para o fato de que os transtornos psicossociais entre adolescentes, que já vinha merecendo atenção crescente, tornou-se central após o início da pandemia da Covid-19. A portaria ministerial publicada na última segunda-feira destaca que os incentivos financeiros federais visam a custear a ampliação do acesso do público infanto-juvenil à rede pública de cuidado dos transtornos de humor para o enfrentamento dos impactos vindos da pandemia da Covid-19. Assim, os recursos financeiros disponibilizados por meio da iniciativa deverão ser investidos na implantação de equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental, aquisição de equipamentos e ampliação de unidades ambulatoriais ou hospitalares e na informatização dos centros de atenção psicossocial infanto-juvenis. Os gestores de saúde dos municípios, estados e Distrito Federal que quiserem solicitar os incentivos financeiros têm 6 dias contados desde ontem para preencher o formulário eletrônico no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde. O Fundo Nacional de Saúde transferirá aos fundos de saúde dos municípios, estados e do Distrito Federal, em uma única parcela, os valores aprovados. A aplicação dos recursos será monitorada e os valores não executados terão que ser devolvidos aos cofres federais. Nós acabamos de sair de uma pandemia onde muitas pessoas se ficaram com sequelas de ansiedade, depressão e muitos transtornos mentais. Então, João, gostaria de saber a sua análise sobre esses procedimentos de atenção e cuidado ao jovem, ao adolescente que passa por esses transtornos agora, depois da Covid-19. Nayara, eu faço parte de uma geração diferenciada das pessoas de hoje, né? Hoje nós temos um grupo, eu tenho um filho de 14 anos de idade, e vejo a maneira como eles são, não é verdade, Aécio? Como eles são bombardeados por tudo. As mídias sociais, não existia antigamente essa história de bullying em escola. Na minha época não existia bullying. Eu insultava com o menino insultava comigo, a gente se resolvia lá na escola mesmo, nem para a diretoria ir, quando ia os dois. Entendeu? E se chegasse em casa, ainda levava uma pisa da mãe ou do pai se tivesse apanhado do outro. Era muito simples assim. Todo mundo na época tinha apelido, todo mundo não tinha problema com isso. Se entendia claramente de que se eu lhe chamasse de um apelido e você se zangasse, você estava ferrada, porque você ia ser alvo do meu apelido o resto da vida. Se você deixasse para lá, caía no desuso, porque, rapaz, a Nayara, a Marília, o Aécio não liga muito para esse apelido, então não vale nem a pena zoar com ele. Então graças a Deus, eu fiz parte de uma geração bem resolvida. Bem resolvida. Infelizmente, a geração dos nossos filhos hoje, e aí eu incluo meu filho de 14 anos, é tudo muito mimimi, tudo eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, e fez isso comigo. As crianças são fragilizadas. Eu acho que essas mídias sociais, que ajudam muito, também atrapalham bastante. Mas, logicamente, se é uma geração que nós temos e ela está assim, que se preserve, tente se preservar a sanidade mental deles. Eu não sei se a maneira como isso é feito não faz é piorar. Não faz é piorar. Porque essa autoproteção, esse não pega, não toca, não fala, não diz, não olha, é complicado. É como se você está querendo colocar, me corrija se eu estiver errado, como se o jovem ou adolescente de hoje não fosse preparado para enfrentar os problemas reais que acontecem, é isso? Na verdade, eles não têm estrutura nem de receber um não. Antigamente, às vezes eu dizia o seguinte, meu pai e minha mãe eram de Marte. Eles se comunicavam comigo pelo olhar. Faziam só assim, ó. Eu já sabia o que é que estava acontecendo. Não era mais para fazer, não era mais para pegar, não era mais para resolver. E se eu ousasse fazer, levava uma pisa. Simples assim. Ninguém morreu, está todo mundo vivo, está todo mundo bem, está todo mundo saudável.
Hoje em dia é complicado. Agora, entenda, eu fui criado tomando leite de jumenta. É diferente, né? Menino hoje é na base do quê? Como é o nome? Leite ninho. Como é o nome daquele bichinho, aquele macarrãozinho que serve até para colar madeira? Nice miojo. Pelo amor de Deus. Daí a meninada é tudo frágil, se você encostar tá caindo. O Ronaldinho não consegue ficar em pé no campo. Não é o Neymar, não? Também, todos dois. A geração O Ronaldinho não cai. cai assim fácil, não. É o Neymar. A geração cai. Pessoal, olha, ninguém tem mais carinho, respeito e atenção por criança do que eu. Mas eu vou ser sincero, não faça muito assim proteção, não. Permita que o mundo amolde também, logicamente com todos os cuidados que se tem que ter. Há de se entender também que a minha geração fazia parte de uma sociedade diferente. Eu poderia sair à rua, sair de um bairro e ir para o outro. Era diferente. Brincava na calçada. Hoje em dia essas coisas não acontecem. Tem sempre um traficante por perto querendo adotar o seu filho. Tem sempre um pedófilo por perto. E a criança não tem ainda a altivez. Nós tínhamos naquele tempo. De dar um soco, de gritar, de rechaçar, de ir para cima, de brigar, de chamar. Hoje em dia os meninos são muito... Então, assim, eu entendo, compreendo que o mundo é outro, mas, assim, dê um pouco de liberdade para o seu filho para ele crescer um cidadão adulto e saudável mentalmente, fisicamente, que é importante. Esse o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu tenho um toque com esse negócio de valores. Matéria bonita, muito bom. Atenção básica de saúde psicológica, psicossocial, psicopedagógica para as nossas crianças, os nossos adolescentes. São outros tempos, viu, João? Você tinha apelido na escola? Como era seu apelido? Me chamavam de Chaminé. Chaminé, pronto. Chaminé. João Chaminé. Era. O meu era relacionado ao tamanho. Do cabelo. O tamanho da cabeça. E aí, Cabeção. Cantava até a música, acho que era do Roberto Carlos, você viu o cabeção por aí. Eu nunca liguei para isso, não, por isso que nunca foi para frente. Mas a geração de hoje é diferente. Mas duas coisas eu destaco nessa reportagem. Uma é com relação aos valores. Que segundo a reportagem, segundo o Ministério da Saúde, quando não forem utilizados todos, vão ser devolvidos. Devolvidos. Você acredita, compadre? Vão ser devolvidos. A outra coisa é que nós estamos vivendo um período de uma pandemia pós-pandemia. Pandemia pós-pandemia. É a pandemia depressiva. Sim. Nós temos 308 mil casos de depressão diagnosticados oficial na cidade de Fortaleza. Para mim é uma pandemia pós-pandemia e é uma epidemia de saúde pública mental. Nós já tivemos aqui a participação do doutor Nairton Cruz, especialista, um psiquiatra geriatra. Muitos casos de pessoas com mais idade, pessoas idosos com depressão, é um fato. As mídias sociais, as redes sociais, o confinamento das pessoas nos últimos tempos, por conta das questões de segurança, por conta de outras questões, contribui. Então não é só dizer assim, não, vou soltar o menino e o mundo vai ensinar ele, não. Vai ensinar o que não presta. Você tem que educar o seu filho em casa. Responsável pela educação do seu filho é você, o mundo é outro. Nós não podemos fazer como nossos pais fazem. Mas nós temos aqui... Seu pai já pegou uma vara na cerca, quebrou no meio e deu uma surra em você? O meu já. Pronto. O meu já era para estar preso. Mas nós temos aqui outra geração. Nós temos aqui outra geração nessa bancada. Outra geração. E aí? Tinha apelido na escola? Fala alguma coisa. Tinha apelido na escola? Sim, tinha. Conta aí pra gente. É meio constrangedor, não vou falar. Não precisa falar dizer o apelido. É só falar que existia, né? Existia. Não, faça assim. Existiu, né? Faça assim. O quê? Faça assim. Aí, o apelido dedo de macarrão, bem fininho. E o seu, qual é? Olha, foi você que eu deu botei agora. aqui. Botei agora, inaugurei. Gente, assim, essa realidade sempre existiu. Nós estamos colocando aqui. Na verdade, hoje o que acontece é que as pessoas enfrentam de forma diferente. Mas é algo que foi presente tanto na minha geração como na geração de João, de Aécio. E, enfim, realmente precisa-se desse cuidado. Agora, nessa geração agora, é porque as pessoas, elas conseguem absorver com muita dificuldade essas coisas que acontecem. A nossa geração, não sei se é porque nós éramos assim um pouco libertinos, nesse sentido de não estou nem aí, entendeu? Mas assim, a geração de hoje, ela se traumatiza, ela se sensibiliza com as situações. Recentemente eu recebi uma informação de uma criança, eu lhe juro, não tem nada a ver com preconceito, não tem absolutamente nada a ver com nenhum tipo de preconceito.
Eu vendo uma coisa, eu digo, rapaz, olha só o índio. Daí o menino olhou e disse, não, índio não. Daí eu digo, filho, é um índio. Eu digo, não, ninguém chama mais índio. Eu digo, como é que a gente chama? Indígena. Porque se você chamar ele de índio, é preconceito. Daí eu fiquei assim, eu olhei, eu digo, mas me diga uma coisa, não se comemora mais nas escolas o dia do índio? É o dia do indígena. Não, agora é o dia do indígena. Eu digo, certo. E o indígena? O indígena, ele é o quê? Tem mais o dia da consciência negra também, né? Não, presta atenção, eu disse, e o indígena, ele é o quê? Se não, um índio. Daí ele disse, não, mas ninguém diz mais índio, não. Então, assim, eu não sei. Recentemente eu vi numa emissora, e aí eu não vou citar o nome da emissora, uma repórter estava lá e falou o seguinte, que tinham denegrido a imagem de alguém, não sei o que tal. Daí os 3 repórteres que estavam na mesa ficaram assim. Daí quando terminou, ele disse, olha, você falou uma palavra que nós não falamos mais. E aqui nós temos jornalistas na bancada. Eu queria muito que alguém me dissesse, quando você vai lá para a raiz da palavra denegrir, onde é que você vai encontrar qualquer nuance, qualquer indicação que a palavra denegrir tem algum linhame com questão de raça ou de cor de alguém. Eu desconheço. Se tiver alguém assistindo o programa que seja da área da área da língua, por favor, me esclareça que eu desconheço. Daí ela disse assim, não, desculpe, vou tirar a palavra denegrir, é porque isso vai manchar o nome dessa pessoa e foi uma atitude pequena. Daí eu digo, pronto, os anões devem estar revoltados, né? Porque disse que era uma atitude pequena, os anões devem estar tudo doido. E se vai manchar, as pessoas que têm vitiligo devem estar de pedra também. Então, se nós continuarmos com este afrescuramento da fala, pouco mais nós não falamos mais. João, nós temos aqui a mensagem do nosso telespectador Márcio Marques, que fala: esse mimimi dos jovens é consequência do politicamente correto, adotado aí pelo PT, que se pratica atrocidades, mas não se pode olhar de cara feia para o outro, porque pode constranger. O que falar do politicamente correto, isso nós falaremos após o intervalo. Que nós vamos agora e nós voltaremos falando sobre isso. Tá bom. Fique aí aguardando que nós voltamos já. Estamos de volta e recebendo aqui a sua mensagem, telespectador, que está perguntando sobre o que é o politicamente correto. O que seria isso, João? Politicamente correto. Politicamente correto é aquilo que você tem na mente, como que seja correto, e você exige que aquilo ali seja feito, porque senão vai magoar um bocado de gente. Você quer ver um exemplo? Nós estamos aqui numa emissora que abrange, acredito que boa parte do estado do Ceará. E do Brasil. E lá para as tantas, e aí é o politicamente correto, lá para as tantas vocês mostraram ali um esgoto a céu aberto, e eu utilizei a seguinte expressão, você tem que pegar esta merda e jogar lá no corpo. E todo mundo me olhou. Puxa, Maria, falou merda na televisão. Ah, o mundo vai se acabar. Porque tem uma... Não, é o politicamente correto. Lembrando que tá na Netflix, ainda está na Netflix, logicamente aumentaram a censura para 18 anos, que tem um ator, tem um rapaz que apresenta um programa de televisão na Globo, né? E que tem um filme, né? E neste filme ele chega e bota o órgão genital para fora e bota na mão do menino. E o menino fala, né? Continua lá. Sabe? Não é uma ofensa? Não é uma absoluta ofensa à criança? Completamente. Até porque aumentar a censura não diz que a criança não vai assistir. Não, está lá para ele assistir. Mas nós estamos calados. Mas você não pode, mas o outro menino não pode olhar para outra criança e botar um apelido bobo porque o menino quer morrer. Mas os nossos filhos estão sujeitos a esse tipo de situação na Netflix, na internet. Eu pedi aqui o Socorro porque ela entende tudo de mídia social, por isso que ela tem um fã-clube, né? Com certeza. Esse fã-clube só existe na teoria, rapaz. Não sabe que você tem um fã-clube. Você já ganhou presente. Clóvis, pode deixar aqui. Clóvis de Barros Filho, Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. Recentemente eu assistindo uma palestra, salvo engano, foi do Mário Sérgio Cortella, ele disse o seguinte: conheça a si mesmo. Quando você quer ver uma coisa? Aécio, você é careca. Sou.
Você se ofende se eu disser que você é careca? Não, eu Por quê? ainda tenho muito cabelo, Pronto. que a Por minha que você família não se toda, ofende? quem tem mais cabelo na minha família todinha, a partir de 50 anos de idade, sou eu. Pronto. Por que você não se ofende? Eu não sou careca. Pronto. Não tem problema. Daí alguém lhe chama de algo que você não é. Ele diz o seguinte, o Mário Sérgio Cortella: se alguém lhe imputa algo que você não é, você não deve ficar chateado nem magoado com isso. Você não é. Você não tem motivo para se magoar. Se conheça. E se alguém lhe chama de algo que você é, você não tem motivo para se chatear com isso. Você realmente é aquilo. Aí, João Mota, tu tem o cabelo todo branco, parece o Papai Noel. Beleza, só falta a barba. João Mota, tu é careca. Eu também não vou me chatear, eu não sou. Ele já não pode se chatear se eu chamar ele de cabeludo. Eu não sou cabeludo. Não pode se chatear se eu chamar ele de careca. Ele não é careca, ele é careca. Então, assim, vamos nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, nada nos ofende. Você se ofende se eu disser que você tem cara de menina? Não. E nem deveria, né? Você se ofende porque ela tem o dedinho fino. Eu tenho o dedo fino. Ponto. Gostando ou não, gostaria de ter o dedo mais gordo, mas não. Isso daí vem muito daquela situação de você ter a sua identidade ali firmada, saber realmente quem você é, e aí você não vai se preocupar, né, com essas falas. Nós estamos vivendo outros. agora, parece que vai ter como é que se chama? A parada de orgulho gay, não é isso? Acho que já teve. Teve. Foi ontem? Foi ontem. As pessoas às vezes me chamam de homofóbico. João Mota, tu é homofóbico? Não sou, não. Não sou de forma. Orgulho LGBTQIA+, eu acho que é isso. Eu não sou. Me perdoe, eu não sou. Tenho grandes amigos que são gays, gosto deles, são meus amigos, moram no meu coração. Aí você defende a prática? Não, não defendo. Talvez até me chamem de homofóbico porque eu chamo de prática, não sei se é assim que chamo, mas para mim é minha opinião. Não defendo a prática, mas gosto das pessoas. Inclusive eu postei no meu Instagram o seguinte: amo os pecadores e odeio o pecado. Sou como Deus. Aí você também peca, também peco, também erro, também tenho meus erros. Então, assim, nós temos que ter a obrigação de termos essa sinceridade. Eu jamais, sob nenhum motivo, razão, causa ou circunstância, eu ofenderia uma pessoa porque a pessoa é índio ou indígena, é negro ou afrodescendente, é gay ou viado, como o pessoal chamava. Jamais, porque eu faria isso. Tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior atenção. A vida é dele. A vida é dele. Minha avó era negra. Estou aqui amarelo. Pego pouco sol, estou amarelo. As pessoas têm que ter isso. A sociedade viveria melhor se não existisse o politicamente correto. A Marília falou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão sobre identidade. Eu acho que nós vivemos, além de tudo isso, uma crise de identidade. Sim. Você sabe quem você é, tem consciência de quem você é? Eu estou... O meu neto chegou para mim e disse que o menino na escola disse que ele era feio. Eu peguei uma foto de um sapo, falei para ele: você acha que esse sapo é feio? Ele disse: não, ele não é feio não. Ele é bem bonitinho, ele só é diferente de você, filho. Você precisa entender. A outra coisa, João, é que nessas questões de adolescência, de bullying, de não sei o que, esse politicamente correto, o que é que acontece? Nós temos um grande problema. Você disse que foi criado tomando leite de jumenta. Foi. Tive coqueluche. Eu não me lembro. Eu não vou perguntar à minha mãe, mas provavelmente eu devo ter tomado. Pelo menos de cabra eu tomei, porque tinha muito lá no meu interior. Mas o nosso grande problema é que hoje não é uma geração que é diferente, não. Não é culpa da geração, não. É que nós criamos os nossos filhos. Sabe como, João? Não queremos que ele passe pelo que nós passamos. Não queremos que ele passe. Mas o lado de casa pelo que nós passamos. O lado de casa não está tomando leite de jumenta porque eu não Aí tenho tem jumenta. aí tem uma frase que eu digo sempre para as pessoas que eu converso, na igreja, pais com problemas com os filhos e adolescentes: os defeitos dos nossos filhos são os filhos dos nossos defeitos. Verdade. Absoluta verdade. E agora vamos falar aqui sobre uma cerimônia que houve em Maceió, que foi a cerimônia da entrega das obras de restauração da Igreja do Bom Jesus dos Martírios. Vamos conferir agora o que a presidente do IFAM, Larissa Peixoto, falou. Uma satisfação muito grande estarmos aqui com o presidente, com toda essa comitiva, entregando várias obras do nosso governo Bolsonaro. Hoje, nós estamos aqui comemorando uma série de intervenções nessa igreja, na Igreja dos Martírios, uma igreja do século XIX, de arquitetura eclética, e dizem por aí
que é a igreja que mais tem azulejos portugueses no Brasil. Nessa obra, nós consideramos, hoje nós temos todo o restauro das esquadrias do forro, a restauração da cúpula da igreja, que é toda revestida em cacos de porcelana, a restauração da cobertura, com substituição do todo o forro de amadeiramento, modernização das instalações elétricas e luminotécnicas, e a obra não para por aí. No meio da obra, a obra de restauro é sempre assim, tem início, às vezes não tem fim. No meio da obra, nas prospecções aqui na parede, o pessoal descobriu 3 camadas de tinta e uma parede toda marmorizada. A parede original é marmorizada. Então essa obra, ela continua, nós iremos agora retornar à igreja toda a sua pintura original. E aí, presidente, com essas entregas, nós provamos que o seu governo está empenhado em gerar emprego, em gerar renda, e provamos também que o patrimônio pode sim ser um grande aliado do desenvolvimento das cidades. No IPHAN, durante o governo do presidente Bolsonaro, nós tivemos a alegria de inaugurar mais de 83 obras por todo o Brasil, que representam já um investimento de 300 milhões de reais. Só no nosso Nordeste, nós inauguramos mais de 34 obras que representam um investimento de 190 milhões de reais. E não para por aí. Nós temos hoje 88 obras em franca execução, que representam também um montante adicional de mais 320 milhões de reais, o que no total soma mais de 700 milhões de reais investidos no governo do presidente Bolsonaro. O seu governo, presidente, ele não é um governo só de números, ele é um governo que toca a vida das pessoas. Nessas intervenções, nós empregamos mais de 47 mil pessoas. Nós impactamos mais de 200 mil vidas. O presidente Jair Bolsonaro também participou da cerimônia de entrega em Maceió e falou da importância da preservação dessas tradições. E um local como esse me volta à memória a minha juventude. Na longínqua cidade de Ribeira, uma igreja do tamanho da metade dessa aqui. E naquele tempo, nós crescimos pedindo bênção ao pai, à mãe e ao padre. Então, nesse momento, padre, sua bênção. Muito obrigado. Fiz a primeira comunhão e segui minha vida. Um ambiente como esse, prefiro muito mais ouvir do que falar. Dizer a todos que agradeço a Deus pela minha segunda vida e a Ele também a missão de estar à frente do Executivo e formar um ministério. E cada ministro formar o seu grupo de assessores. Então, fico feliz em cada vez mais, na prática, comprovar que não é apenas o Ministério da Infraestrutura, o MDR, que fazem. Também o turismo, através do IPHAN, faz pelo Brasil. E a restauração de obras como essa nos faz voltar no tempo, aos nossos antepassados. Ver que, realmente, as nossas tradições judaico-cristãs são cada vez mais preservadas e reavivadas em obras também do nosso governo. Então, a todos aqui presentes, realmente não tem preço a gente olhar para essa grandiosidade que está aqui. Saber do carinho como o governo federal trata igrejas, capelas, templos, entre os outros patrimônios da União. Aqui rememora, cada vez mais, diz que nós somos cristãos, um país majoritariamente cristão. E eu repito, como disse agora há pouco o ministro, temos, parece no Brasil, uma luta do bem contra o mal. O bem vencerá, porque nós somos... Porque nós somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas e nós somos pró-família. A família é a base da sociedade.
e a sua espiritualidade cada vez mais se reforça quando frequentamos os nossos templos, as nossas igrejas, atrás de Deus. O verdadeiro responsável pela salvação das nossas almas. Então, a todos vocês aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado, meu Deus, mais uma vez, pela missão que deu a cada um de nós. Muito obrigado. Nós vimos agora que o presidente falou a respeito das tradições. Ele tocou no assunto, João, Nayara e Aécio, a respeito da ideologia de gênero, falou sobre ser contra a liberação das drogas, falou da família, sobre o aborto. Então, gostaria de saber, João, o seu panorama a respeito de tudo que o presidente falou. As pessoas dizem que deveria ter vindo para cá sempre com a camisa do Bolsonaro. Mas não, eu não sei se, o Bolsonaro logicamente é mais velho do que eu, então, ele defende essas coisas há mais tempo do que eu. Mas eu sempre defendi a família. Olha, eu tenho uma professora, inclusive eu tenho um débito, sabe, com ela. Lá em General Sampaio, é o local onde minha mãe nasceu e eu fui criado lá. Não nasci lá, nasci em Fortaleza, porque lá não tinha condições, ela veio para cá, então voltamos para lá. E eu tenho uma professora chamada Nadir, uma senhora já bastante idosa, quase 90 anos de idade. Mas eu me lembro da professora Nadir escrever na lousazinho com giz branco, aquele quadro esverdeado, a seguinte expressão: pessoal, a família é a célula básica da sociedade. Então eu cresci com isso na cabeça. A família é a célula básica da sociedade. Nós temos um tecido social que é formado por todas as famílias, pela minha, pela sua, por todo mundo. É um tecido social, né? Formado pela célula básica da sociedade, que é a família. Só que quando você tem um câncer, às vezes um câncer de pele, é porque as células daquele tecido, elas foram contaminadas, elas estão se degenerando. Degeneraram a família. E ao degenerar a família, a sociedade está degenerada. Essa aqui é a grande verdade. Eu respeito, nós já tivemos aqui, inclusive com a Aécio e com a minha amiga Nayara e com a minha amiga Marília, discussões sobre a questão do aborto. Elas que são mulheres, logicamente, têm muito mais possibilidade de falar sobre isso, porque dizem uma coisa que é verdade: o corpo é seu. Você é que define o que vai acontecer com o seu corpo, não é verdade? Mas lembrando que às vezes tem dentro de você uma vida. Essa consciência, essa absoluta consciência do que fazer com aquela vida que está dentro do seu corpo, o que é que você vai fazer com ela, é muito importante. Logicamente, tudo isso vem atrelado a várias outras questões sociológicas, antropológicas, de respeito à família, de respeito à vida, de respeito ao cidadão, questões religiosas, não é isso? Pastor. Temos aqui um pastor na bancada, o pastor Aécio, ele sabe disso. Lá na igreja dele, ele defende a vida, defende tudo isso. Então, isso não é nada fácil de fazer. Mas uma coisa eu lhe digo: é uma luta do bem contra o mal. O presidente não está errado. Não está errado. Pare, pense e veja o que é que estão fazendo com a nossa sociedade. O que é que estão fazendo com as nossas famílias. O que é que estamos fazendo com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com as nossas mulheres, com as nossas crianças. Nós temos que avaliar isso, porque senão daqui a uns anos nós não teremos mais nada. Aécio? Não, eu sou 100% a favor da família, 100% contra o aborto, 100% contra a liberação de drogas, 100% contra esse assassinato aos princípios éticos, morais da sociedade, da família, contra esse complô, contra essa célula principal, né, como você falou aí, da sociedade, que é a família. Dentro da família, onde a gente tem aquele ambiente de tranquilidade, de paz, de segurança, e querem acabar com isso. Querem transformar a família num objeto, num local manipulado, manipulável, e por pessoas que não têm escrúpulo, não têm conhecimento, não se conhece, não se respeita, não respeita Deus, não respeita princípios. E eu acredito, inclusive, que é essa defesa, essa postura do presidente Bolsonaro que vai colaborar com a reeleição dele. Porque, como ele mesmo falou aí, 90% da população brasileira se declara cristão, né? De alguma coisa. Então, quando eu falo cristão católico, cristão evangélico, qualquer pessoa que acredita em Cristo. E qualquer pessoa que acredita em Deus. Então,
pode ser que isso defina essa eleição e nós tenhamos a continuação de um presidente que defende a família, porque eu quero que a família continue sendo defendida. A Marília. Eu ia perguntar agora exatamente sobre as eleições para você. Não, mas eu queria saber o seguinte, Sim. a Marília, qual a opinião da Marília sobre o aborto? Mulher é cristã, Marília? Sou cristã. É cristã, Nayara? Sou cristã. Contra ou a favor do aborto? Eu acho que é uma questão de saúde pública, que deveria ser muito conversada, né? E nesse caso, o que foi quando veio à tona essa história, né? Do estupro e tudo mais, você falou que seria a favor da interrupção no início, bem no início, né? Na verdade, nesse caso falou de sobre estupro, nem chegar a ter, né? Depois da relação sexual que você não o que pudesse quer, fazer para exatamente, evitar, já que é fruto de uma violência, eu concordo com você nesse ponto. Mas depois que tem lá 3 meses de feto, Fica complicado a pessoa fazer algo a respeito a essa altura do campeonato. até né? porque já tem ali uma vida, informação. É porque assim, João, nós vivemos em um tempo de muita tecnologia, de muito acesso a muita coisa. Então, assim, tem muitas formas de se prevenir uma gestação. Isso falando de casos onde a relação sexual é consentida, claro, né? Lógico. Nós não Eu já estamos ia contando mencionar. em casos de abuso onde a pessoa não tem ali vou falar. nenhuma oportunidade de se proteger naquele momento, né? Mas João até falou a respeito disso, de quando a mulher é violentada, já recorrer ali a um auxílio médico e que a saúde esteja ali a favor da mulher e faça realmente de tudo para que não venha acontecer uma gestação ali antes de se formar, no caso, proteger a mulher de doenças sexualmente transmissíveis também, que não se fala sobre isso, mas que pode acontecer em uma situação de abuso. Então, assim, tem muito esse acesso e também precisa, sim, da saúde ali a favor da mulher. Pode falar, Écio. Não, eu ia falar uma coisa aqui, talvez não seja a hora, o momento adequado, mas esse negócio de prevenção, isso aí é muito de pessoa para pessoa, porque é o seguinte, às vezes existem gravidez indesejadas no relacionamento consensual, né, digamos assim. O casal de namorado tá ali, aí o negócio esquenta um pouquinho, porque aquela letra T maiúsculo do alfabeto, às vezes ela manda na situação, aí a pessoa vai lá, pá, engravidou. Aí se cria-se uma lei aí, uma liberação de qualquer forma do aborto, aí vai virar banalização. Mas está Aí sendo todo mundo, rapaz, considerado engravidou, a liberado. gravidez indesejada, tira, joga fora, não tem respeito à vida, não tem nada. Eu sou contra em qualquer circunstância. Até do estupro? Até do estupro. Até Foi estuprado, engravidou, já disse aqui, dois para adoção. E se o médico constatar que aquela criança não tem cérebro? Olha, eu já vi, viu, falando sobre O isso. médico constatou que não houve formação do cérebro. Você é contra também? Sou contra. João, esse caso é muito delicado, a questão da criança anencéfala, né? No caso, anencéfala. Eu já vi crianças assim, e que eu falei, João, e eu senti ali a criança me respondendo, a criança fez gesto, eu conversei, e a criança me respondeu, e a criança já era grandinha. Não, mas ela então, ela não nasceu sem cérebro, ela Deixa tem eu uma má perguntar uma formação coisa aqui. cerebral. Não, ela tinha anencefalia e Não, no mas caso, sem cérebro ela nem vive. no ela caso nasce é e isso morre. que você falou mesmo, na verdade tinha água no cérebro. Pronto. E aí, Pronto, o que ok, foi... coloca uma válvula, aí é diferente. Isso, Hidrocefalia. o nosso diretor Ela está nasce falando. morta? Não. Como é que nasce não, morta? Ela não. tem poucos anos, né? Não, de aí vida. Ela nasce e morre. Não, aqui Mas tem sem morre, cérebro. não foi matado. Nasce e morre, mas não mataram. Eu respeito as... Não. E Você outra sabe qual é a diferença? Quantas crianças nascem e quantas têm esse problema? Você Qual o sabe, percentual? não, assim, você sabe qual é a diferença? O governo tem que se Pronto. responsabilizar para ajudar essa família. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda? Diga é porque aí. a pessoa de direita, ela não concorda com o que você diz, mas ela respeita. A pessoa de esquerda, ela não concorda e você não pode dizer. É aquela história, sabe? Amanhã a gente vai continuar meu mais amigo, essa me diga discussão. uma coisa, viu, João? você pode andar armado? Rapaz, eu acho que pode. Não, mas eu não quero. Então não ande. O de esquerda, você acha que ele deve andar armado? Não. E acabou. Não, mas não, de jeito nenhum. Essa é a diferença. E nós vamos continuar falando isso amanhã. E eu já gostaria aqui de mandar aquele abraço para os nossos telespectadores. Alice Pita, um abraço para você. Muito obrigada pela sua participação. Temos também a Lucineide Vasconcelos, o Luiz, o Eduardo do Jardim das Oliveiras, Romilda do Papicu. Então, todos que estão participando, muito obrigado. Amanhã teremos muito mais da hora, não é mesmo, Aécio? Com certeza. Até logo, até amanhã a gente se vê aqui. Aqui no Frigideira de Johnny, eu tenho o melhor para vocês.